que nós não buscamos um conhecimento maior da palavra de Deus. Nos perdemos fazendo perguntas que não têm muito sentido. Por exemplo, a respeito do livro do Gênesis. Adão, Eva e outras questões. Mas pensemos bem, mas começando por uma comparação a respeito do Francisco, um homem que muita gente até conhece. E o que aconteceu com Francisco? Os pais, muito bons, desde pequeno, recebeu a melhor educação. Aprendeu o valor daquilo que de fato constrói a vida. E o que constrói a vida pode ser que não seja agradável. Ou no começo, o estudo, o trabalho, pode não ser agradável de jeito nenhum. Mas depois, acaba se descobrindo o grande valor que tem. E ele aprendeu. E quando tinha lá uns 13, 14 anos, na escola, um colega se aproximou e disse: Francisco, você já fumou? Ele disse: nunca. Ah, mas é bom, hein? Aprenda. Ele pensou no que os pais tinham dito. Considerou o que o colega falou. E se deixou levar. E começou a fumar. Pouco tempo depois, outro colega disse: olha, vamos numa festa, vamos beber. Disse: ah, mas eu aprendi outra coisa. Mas levado pela palavra dos amigos, acabou bebendo. Mais adiante, provou coisa bem pior. E no fim, estava lá o Francisco, no meio do vício, caído, um homem que parecia até destruído. E não é a história que o livro do Gênesis quer propor. E Deus colocou o ser humano que Ele criou neste paraíso. Porque, afinal de contas, estamos no paraíso desta terra. Só deixa de ser paraíso se nós destruirmos o que recebemos. E disse: olha, tudo o que está aqui, aproveite, mas tome cuidado. Em outra parte, Deus nos diz, como um pai diz a um filho: está aí na tua frente o bem e o mal. Estende a mão, escolha. Escolha o bem e terá vida, porque se escolher o mal, morrerá. E assim o ser humano escolheu o mal, pecou, morreu. Aconteceu com Francisco. E a palavra de Deus nos diz: olha lá que é assim mesmo. É necessário levantar a cabeça e tomar uma atitude nova. E o apóstolo Paulo comenta e vai dizer assim: por um só homem veio o pecado,
pelo pecado, a morte. Todos pecaram, todos morrem. E depois daquele triste início, agora, multidões pecaram e morreram. Esse é o poder do pecado? Que poder fora do comum! Mesmo assim, nem comparação tem com o poder da graça de Deus, da sua misericórdia, do seu amor, porque veio outro homem, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e por um só, Jesus Cristo, o que agora tinha se avolumado de tal maneira, Ele redimiu todo ser humano e abriu as portas da redenção para que todos encontrem a vida. Se pecamos, tem quem nos redime. Não nos deixemos levar, nem por desespero, nem por desânimo. O Senhor está ao nosso lado, Ele nos acompanha, para que nós aprendamos a estar sempre ao lado de Deus. E daí podemos entender as tentações. Toda vez que no Novo Testamento aparecem as coisas assim, em três: o pão, o poder, a riqueza. Outras comparações que o Evangelho propõe, não quer dizer exatamente três, quer dizer todas as tentações. Ora, nós sabemos que nós somos tentados por todas as tentações. Coisas boas chegam na nossa mão e pela tentação se tornam más. A comida é boa? Oh, claro que é, mas podemos nos perder. A bebida é boa? Sem dúvida, mas podemos nos perder. O celular é bom? Maravilha, e podemos nos perder. E não controlamos mais a nossa vida. E daí nem estudamos, nem trabalhamos, nem nos relacionamos com a família. Um caso tão esquisito, uma vez eu pude ver. Lá na paróquia de Perpétuo Socorro, porque a paróquia tem uma varanda. E eu ficava na varanda olhando e tinha um restaurante ali vizinho. E eu olhando um casal de namorados, numa mesinha, um para lá, outro para cá, 2 celulares e ninguém conversando, só no celular. Olha que estranho, o tempo do namoro, maravilhoso, que é de conhecimento e de crescimento, se tornou vazio. Como é que nós nos deixamos? Pela tentação. Usar aquilo que é bom, até para se tornar o mal. Por isso, quando o Evangelho diz, ele foi tentado por todas as tentações, é para que nós olhemos a nossa vida. Também nós somos. E se Ele, o único que pode, nos ensina o caminho de vencer toda a tentação, buscar a palavra de Deus, ouvi-la e praticá-la. Não só de pão vive o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus, e somente o Senhor adorarás. Se ouvimos a palavra, a nossa vida muda.
E nós vamos atender aquilo que a palavra de Deus nos disse. Em outra parte, tem o bem e o mal diante de si. Estenda a mão, escolha o bem e terá a vida. Escolha o mal e vem a morte. Está na nossa mão. É tempo de quaresma, tempo de voltar o coração para Deus e decidir pelo bem. E Deus nos dá a sua própria vida. E de olhar o Senhor lá onde Ele está. Onde Ele está? Claro, no coração do próximo. Comece em casa, porque se não começar em casa também não vai para lugar nenhum. Olhar o outro, escutar, é o começo do diálogo, a escuta. Mas depois, sair deste círculo maravilhoso que nos protege, que é a família, e buscar outro próximo, até chegar na cidade. E vamos encontrar gente desabrigada. E a campanha da fraternidade, que faz a aplicação do tempo da quaresma, nos diz: olhe quem está desabrigado, estenda a mão, não rejeite, não despreze, porque ali o Senhor está e nos chama a viver a sua palavra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,